Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos começar os nossos trabalhos com uma audição por videoconferência dos senhores diretores de serviços do Centro Hospitalar de Setúbal. Esta audição foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PAN, cujo objeto é para que sejam ouvidas todas as dificuldades e propostas de resolução apontadas pelos representantes do Centro Hospitalar de Setúbal. Pergunto se já estamos em condições e se os membros da delegação do hospital já nos estão a ouvir. Senhora Deputada, confirmo que estamos a ouvir. Sempre que interviermos, ligaremos o telefone, o micro, e depois desligaremos de seguida. Mas temos estado a ver e a ouvir, efetivamente. Muito obrigada. Obrigada, bom dia e agradeço a disponibilidade. Tenho aqui a indicação da delegação, dos membros da delegação que estão nesta audição. Doutora Isabel Cremer, Dr. Luís Cortês, que é o Sr. Diretor de Serviço e de Departamento do Hospital de São Bernardo e representante da Direção Distrital de Setúbal da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Ribeiro, Diretor do Serviço e do Departamento do Hospital Ortopédico do Otão, e Dr. José Poças, chefe e diretor de serviço do hospital, no Hospital de Setúbal, de São Bernardo, também de Setúbal, provedor da pessoa doente e da Liga dos Amigos do Hospital. Portanto, eu penso que estão feitas as apresentações e passava desde já a palavra para a senhora deputada Bebiana Cunha, que penso que estará em condições de dar início a esta audição. Faz favor. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento-a desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento os senhores diretores de serviço que aqui já foram apresentados, a quem desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, também agradeço a presença e gostaria, evidentemente, de cumprimentar. Nós, da parte do PAN, demos seguimento ao vosso pedido, que sabemos bem já tem alguns meses, o requerimento foi aprovado e por isso temos a agradecer o facto de estarem cá hoje conosco, precisamente para abordar aqueles que são os diversos problemas que nos têm feito chegar e que vivenciam diariamente, assim como as várias soluções que também não se inibem de apresentar para estes problemas. Eu gostaria de começar por dizer que naquela que é a vossa missiva denunciam uma série de aspectos que pedíamos que na vossa intervenção pudessem de facto explicar ainda melhor e lembrar alguns aspectos que referem desde logo a taxa de esforço que consideram ser muito superior à de outros hospitais e centros hospitalares centrais ou de grandes centros urbanos, aquela que é elevado número de doentes face à capacidade de resposta humana e também tendo em conta as características das instalações, aquela que tem sido a dificuldade de separação de pessoas com e sem infecção, o elevado número de profissionais infectados, aquelas que são as dificuldades de segurança e controlo de infecção por Covid-19. De facto, lendo, analisando aquilo que nos expõem, estamos perante factos que nos devem a todos preocupar, são factos graves, desde as condições em que têm estado a trabalhar,
E eu gostaria de dizer que, enquanto deputada, tive a oportunidade de presenciar na visita em 2020 ao Hospital São Bernardo as condições em que estavam a ser acolhidos os doentes no setor de adultos do Serviço de Urgência Geral, que é um espaço com lotação. Segundo nos relataram, para cerca de 20 pessoas em observação e tratamento, mas que frequentemente atinge um número superior a 100 pessoas e muitas delas muitas delas ventiladas. Portanto, estamos aqui perante dificuldades estruturais e não só dos equipamentos ou das infraestruturas, mas evidentemente com uma falta também flagrante de recursos humanos. E, portanto, senhores diretores presentes, é inegável que o Centro Hospitalar de Setúbal apresenta problemas graves que precisam de investimento. Eu gostava de dar nota que para alguns deles no Orçamento de Estado de 2020 o PAN já tinha apresentado propostas, mas infelizmente só agora no Orçamento de 2021 se registra a intenção de resolver parte deles. É de facto necessário um investimento quer nas infraestruturas, quer no reforço de profissionais de saúde, até sob pena de perderem especialidades que existam na região e que são evidentemente importantes que se mantenham. Nós sabemos que há problemas estruturais ao nível da falta de rejuvenescimento da classe médica, por exemplo, que as condições atuais de trabalho não permitem uma renovação e um reforço dos quadros, mas já há vários anos que o Centro Hospitalar de Setúbal aguarda, por exemplo, a construção do novo edifício no Hospital de São Bernardo e que ainda não foram, segundo sabemos, realizados os procedimentos necessários para o concurso público desta obra. E, portanto, neste contexto que de alguma forma muito sintética procurei resumir, nós gostaríamos essencialmente de ouvir os diretores de serviço para que possam explicar em viva voz aquelas que são as dificuldades que enfrentam, aquelas que são as propostas de resolução apontadas e se relativamente à carta mais recente que enviaram para o Ministério da Saúde, salvo erro no início de fevereiro, onde elençam uma série de problemas muito concretos, se gostaríamos de saber em relação a cada um desses problemas, se já houve alguma resposta, se há alguma evolução ou o que é que consideram que efetivamente deve ser feito para resolver esses mesmos problemas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Eu passava agora a palavra aos senhores diretores do Centro Hospitalar de Setúbal, faz favor. Dispõem de 5 minutos e depois têm, obviamente, mais tempo para responder a todas as questões que os vários grupos parlamentares irão colocar. Faz favor, senhores diretores, pela ordem que entenderem. Então, serei eu o primeiro a começar, mas seguramente todos os meus colegas vão intervir. Aliás, nós preparamos esta reunião e dividimos isto por temas. E, de facto, tenho que dizer que há 30 anos que nós andamos nesta luta, e é uma luta que, obviamente, é pela dignidade do exercício profissional, mas é, sobretudo, por dar acesso aos cuidados de saúde que a população que servimos e que é muito mais alargada do que a população que estritamente nos é cometida como área de referenciação. Aliás, como sabem, e bem, o Governo acabou e com as áreas de diferenciação passaram a ser de obrigatórias a indicativas e, de facto, há toda uma faixa, e eu recordo que há um bom par de anos eu estive aí por causa da tentativa de encerramento da via de verde coronária e da via de verde do AVC com a Câmara e com o meu colega, que era diretor do Serviço de Cardiologia, a tratar deste assunto. E, na altura, eu referi que não vale a pena ir muito para trás, porque os árabes construíram as capitais no interior, mas de facto, no Alentejo, o Hospital de Setúbal é de longe a unidade hospitalar a que as pessoas, os cidadãos, os doentes da faixa litoral do Alentejo sempre se habituaram a recorrer. É um hospital muito mais diferenciado que qualquer hospital do Alentejo. E, portanto, até pelas vias de acesso e pela tradição, o que é certo é que estes doentes sempre
procuraram e vão continuar a procurar. Isso cria assimetrias no que diz respeito à capacidade de resposta, porque nós sabemos que temos uma diferenciação no hospital que é muito superior àquela que nos é atribuída em termos de financiamento. Isso redunda num déficit só por esse facto, que é um facto administrativo, como aliás o próprio Conselho, o Presidente do Conselho de Administração, já tentou junto da tutela essa reclassificação e só por essa via representa 11 milhões de euros de déficit que é meramente administrativo. Outro milhão de déficits redunda do atendimento que nós continuamos a fazer, mesmo antes desta possibilidade que os cidadãos têm de escolher a sua área de referenciação, os médicos, os serviços que querem que se respondam aos seus problemas de saúde, representa mais 1 milhão de euros. E, portanto, estamos a falar de um centro hospitalar, como a senhora deputada do PAN disse, e eu quero aqui, em nome dos diretores, agradecer o empenho com que, ao receber a nossa exposição, fez com que esta audiência ocorresse quase um ano depois da solicitação, mas mais vale tarde do que nunca. Efetivamente, nós temos problemas de espaço, temos problemas da atração e capacidade de atração de novos quadros médicos, formamos valiosos quadros médicos que depois acabam por se ir embora em várias especialidades e estamos todos muito preocupados com isso. Nós estamos, a maioria dos diretores, à beira a poucos anos de reforma, alguns até se vão reformar, como há bocado estive com o colega Dr. Rino, vai se reformar, apresentar este ano, portanto, nós estamos preocupados com aquilo que vamos deixar. E temos, desde há 30 anos, esta parte, insistentemente, chamada a atenção para isto. Quando nos falam na intervenção da senhora deputada do PAN, que eu peço desculpa de não me recordar do nome, mas que o que interessa é mais a mensagem e a bonomia da intenção de nos deixar intervir e que, de facto, a atual pandemia só veio agravar um déficit estrutural. E nós sentimos que, efetivamente, o plano de reconstrução da nova unidade não foi acompanhado de um plano de reabilitação dos espaços que irão ficar devolutos. E, a nosso ver, isso é vital, unir os dois planos. O plano de construção é importante, mas desde logo, porque já foi feito há mais de 5 anos, há cerca de 6 anos. Não responde às necessidades atuais e futuras da unidade hospitalar. E não responde porquê? Porque foi feito com uma filosofia de resolver a questão da urgência e subsequentemente, naquilo que eram os 2 pisos que ficariam vagos para responder a futura necessidade de ampliação, dado que a área construtiva no hospital é extremamente reduzida, esses 2 pisos foram, digamos que administrativamente e hipoteticamente, para serem ocupados pela transferência do Hospital do Hotel. A transferência do Hospital do Hotel não se pode fazer com base. Há aqui um sítio que comporta um número de camas só e olhar para esse aspecto. Há aspectos que eu depois vou deixar para o meu colega, que é diretor, que são muito mais importantes, desde a área do ambulatório, desde o impacto que vai ter naquilo que é a vida corrente dos outros serviços já existentes. E ainda, porque ao ocupar esses dois pisos que inicialmente estavam devolutos, ao não construir mais 2 pisos, nós ficamos irremediavelmente coartados da hipótese de vir a responder de futuro a novas solicitações, como o plano que foi feito por uma empresa que se chama Antares, contratada, que nós não sabemos exatamente por quem, se pela tutela, se diretamente pelo Conselho de Administração, mas essa empresa produziu alguns estudos segmentares e globais em anos sucessivos, entre 2015 e 2017, que não foram tidos em conta, porque começou por não prever a integração do hotel e depois
nós somos confrontados com essa integração sem que haja uma ponderação das implicações dessa mesma integração, hipotética integração. Doutor, muito obrigado. Eu peço desculpa, não quero ainda interromper o seu raciocínio. Não, nós vamos ter a oportunidade de complementar. Temos ainda bastante tempo pela frente para podermos discutir com rigor este assunto. Queria também dizer-lhe que, de facto, o pedido de audiência que fizeram teve que ficar numa lista de pendentes e que depois, concomitantemente com esse pedido, os vários pedidos, aliás, o requerimento do PAN veio, de facto, acelerar esta audição. Seja como for, e não servindo de justificação completa, mas agradecia a vossa compreensão, no sentido de saber que estamos a viver uma situação de pandemia há mais de um ano e que temos limitações no nosso funcionamento. Mas sei que são reivindicações antigas e justas e portanto, aqui estamos nós para vos ouvir com toda a atenção. E passava, desde já, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Ivan Gonçalves, que também participa por videoconferência. Faz favor, tem a palavra, por 5 minutos, como sabe. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Espero que me esteja a ouvir nas melhores condições. Muito bem, muito bem. Obrigado. Muito bom dia. E bom dia a todos os senhores deputados e também aos nossos visitantes de hoje. Da nossa parte, nós gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer o documento que nos fizeram chegar e que estudámos com bastante interesse. Nós temos, naturalmente, todo o interesse, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos todo o interesse em ouvir todas as dificuldades e, em especial, também as sugestões de melhoria que foram indicadas neste documento. Conhecemos bem a realidade deste centro hospitalar, não vem muito ao caso, mas eu, por acaso, até sou utente deste hospital e, portanto, conhecemos bem as dificuldades, mas todo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em especial os deputados eleitos pelo Distrito de Setúbal, conhecem bem esta questão. O Hospital de São Bernardo foi o primeiro hospital regional do país, foi durante décadas o hospital de referência no nosso distrito, no Distrito de Setúbal, e sabemos que o trabalho que prossegue hoje envolve uma área geográfica muito grande, mas também que envolve um conjunto de habitantes acima dos 200 mil habitantes e que serve também a algumas zonas do litoral alentejano, em algumas especialidades. Sabemos também, os senhores doutores não ignoram, que o contexto da atual pandemia tem condicionado o normal funcionamento dos serviços de urgência em todos os hospitais, em todo o país, eu diria até, provavelmente em todo o mundo, o que seria praticamente inevitável. Mas partilhamos, obviamente, de algumas preocupações que nos foram relatadas no documento que nos fizeram chegar. Em primeiro lugar, partilhamos a preocupação relativamente à suspensão da atividade programada e à necessária recuperação da atividade assistencial a doentes não Covid. O Governo tem, ao longo dos últimos meses, procurado, através de uma série de iniciativas, fazer face a esta resposta e tentar que esta recuperação se faça, indo ao encontro daquilo que são as necessidades mais básicas dos nossos utentes, mas partilhamos também, necessariamente, preocupação relativamente a algumas das condições de deficiências em que operam as urgências do Centro Hospitalar de Setúbal. O Sr. Doutor já o referiu, existe um projeto atualmente de construção do novo edifício para fazer face a estes problemas e esta construção do novo edifício pressupõe que se utilizem parte das áreas que estão destinadas hoje em dia no Hospital Ortopédico do Otão, que passem para o Centro Hospitalar de Setúbal. E, portanto, aquilo que se pretende é aumentar e dignificar as condições destes espaços, que são hoje em dia considerados insuficientes, e isso é um facto, não temos daí nada, é um facto que é visível para todos os que frequentam o hospital. Muitas vezes não é possível sequer separar os fluxos entre todos os doentes, não é possível estabelecer circuitos que não promovam a aglomeração de
de doentes, assim como sabemos que o número de gabinetes médicos é insuficiente e que a triagem de camas do SO e a compartimentação dos cuidados a prestar de acordo com o perfil do doente não conseguem ser feitos de forma eficiente. Contudo, temos muita expectativa de que esta solução, esta construção de um novo edifício, possa resolver grande parte destes problemas. Este investimento tem um valor total de 17 milhões de euros, integra o plano de investimento na área da saúde, o programa de investimentos na área da saúde já há alguns anos, mas este ano integra também o orçamento do Estado para o ano em vigor, para 2021, e, portanto, a nossa expectativa, a expectativa que todos temos, é que a sua execução comece em 2021 e que possamos finalmente começar a resolver este problema. Para além disso, sabemos também que existe um projeto de criação de uma unidade de internamento de curta duração, o que, atendendo às dificuldades que existem hoje no serviço de urgência, nos parece que é um passo que pode ser importante para que se resolvam os problemas dos utentes. Esta unidade de curta duração tem um investimento de cerca de 1 milhão de euros, já tem um parecer favorável por parte da ARS, tem também um plano de investimento plurianual e a sua concretização está prevista para o ano 2021. Penso que são boas notícias para o nosso hospital. De qualquer forma, no documento que nos fizeram chegar, faziam também referência ao documento que foi elaborado pelos 7 hospitais da zona da periferia de Setúbal. Essas questões parecem-me que estão hoje resolvidas, mas também gostaria de saber qual é que é o vosso feedback, se estão resolvidas, se de facto esta complementaridade entre todos os hospitais da periferia foi assegurada, se houve uma real transferência ou uma gestão das camas e dos doentes da área metropolitana de Lisboa por forma a equilibrar as necessidades em cada um dos hospitais. Sabemos que foram feitas diligências de várias ordens no sentido de permitir que os doentes fossem acompanhados com maior efetividade, mas fundamentalmente também gostaria de saber de vós o seguinte: se os problemas que são relatados no vosso documento quanto à afluência às urgências, se a situação está estabilizada neste momento, em que o pico da pandemia já foi ultrapassado. Para terminar mesmo, Sra. Presidente, gostaria de perceber precisamente isto, como é que estão as urgências neste momento, se têm números que nos possam fornecer e se esta situação foi estabilizada, e também, já percebi que o Sr. Doutor o fará em seguida, e agradecia que nos pudesse também dizer algumas considerações relativas aos serviços que serão transferidos do Hospital do Otão e sobre os quais gostaríamos de saber mais. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora, então, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, os senhores deputados e, naturalmente, agradecer bastante e com um cumprimento muito especial aos senhores diretores do Centro Hospitalar de Setúbal que nos trazem aqui esta questão que é muito importante. Importante porque, naturalmente, ela toca num lado muito humano, que é a saúde das pessoas, e porque, em particular, no tempo em que nós vivemos, a saúde assume um papel mais relevante. Agora, da intervenção que aqui ouvimos, conseguimos perceber que existem um conjunto de problemas, pegando nas palavras que aqui foram mencionadas por parte dos senhores diretores do Centro Hospitalar de Setúbal, há efetivamente um problema estrutural e que já era anterior à pandemia. E que naturalmente pode ter sido, não foi claramente agravado, como foi em todos os hospitais, mas já existia um problema antes. E, portanto, focando naquilo que é o problema que existia antes e a ausência de soluções que ocorreram antes da pandemia, eu creio que também a expectativa que vos traz aqui ao Parlamento é que, se de facto aquilo que são as iniciativas que podem decorrer no Parlamento podem ajudar ou não a corrigir não só uma situação de contexto, que é da pandemia atual, mas essencialmente uma questão estrutural. E, portanto, eu acho que era fundamental, até porque eu ouvi com muita atenção o Sr. Deputado do Partido Socialista, eu acho que era fundamental que nós conseguíssemos ficar, porque, como sabe, eu também já visitei o hospital várias vezes e, portanto, com certeza não fui o único deputado que o fiz, não fui o único setubalense que o fiz, e, portanto, todos nós temos um conhecimento muito partilhado e muito detalhado sobre aquilo que são as dificuldades do Centro Hospitalar de Setúbal, e acho que todos temos de ser o mais correto possíveis com esse contato e com essa experiência, mas é fundamental que fique aqui registado aquilo que é um relato mais rigoroso
se bem que já o fez, mas eu acho que era fundamental esse relato mais rigoroso do ponto de vista daquilo que é a percepção da saída de profissionais e da falta de capacidade de atração de profissionais, que isso era um dos problemas que já existia e que me ensinou aqui de facto que a maior parte dos seus diretores já estão perto de idade da reforma. Agora, há um problema estrutural, que não é estrutural só do Centro Hospitalar de Setúbal, mas que no Centro Hospitalar de Setúbal, com a pressão que existe do ponto de vista daquilo que é a área a que ele serve e naturalmente com vários outros problemas até pelo espaço físico, tudo isto faz com que o hospital seja menos atrativo já por si. Em cima deste problema existe um problema estrutural em toda a área da saúde, que é conseguir atrair profissionais. Portanto, na sua visão, na visão dos senhores diretores, que soluções é que podem ser colocadas em prática no imediato ou no mais curto espaço de tempo para melhorar a atratividade dos profissionais? E esta ideia, naturalmente, não só do ponto de vista daquilo que podem ser os problemas que possam implicar a nível daquilo que é a área da saúde, mas também dos problemas que podem ser resolvidos a nível do Centro Hospitalar de Setúbal. O que é que, de facto, faz com que no Centro Hospitalar de Setúbal exista maior capacidade de atração para profissionais que, naturalmente, possam preencher os lugares de outros que vão saindo, ou seja por via de reforma, seja por outra via. Outro ponto fundamental que foi aqui focado está relacionado com uma obra que é necessária, mas que já não é necessária da forma como foi pensada. É necessário aumentar o espaço físico do Centro Hospitalar de Setúbal. Agora, certo é que nós há anos ouvimos falar deste problema, certo é que, até ouvindo aqui as palavras do Sr. Deputado do Partido Socialista, dava a entender que parece que a obra já está quase em andamento, porque se é em 2021 nós já estamos em abril, mas nós já ouvimos esta conversa há imenso tempo. Há imenso tempo que isto está no papel e não sai do papel. Ora, um dos problemas pelo qual não tem sido papel é porque está condicionado à venda do Hospital do Otão. E eu creio que era fundamental que pudéssemos dar aqui o relato de como já existia a pressão a nível do espaço físico do hospital antes da pandemia e o que é que aconteceu durante este tempo de pandemia. Mas particularmente para que se consiga perceber que serviços, se for possível, entram em autêntica falência por falta deste espaço. Para que se consiga compreender que o facto de constar no papel tem que significar uma urgência para que saia do papel do Orçamento de Estado para que seja materializado e que não fique dependente da venda do hospital, do Otão ou de qualquer negócio imobiliário. Porque se não foi feita essa obra quando o imobiliário estava em alta, naturalmente que agora, que nos próximos tempos, com maiores dificuldades de mercado, pode ser encontrada uma dificuldade ainda maior. E por isso essa obra terá que avançar, até porque temos a falar precisamente de querer ou não estabelecer prioridades na área da saúde e querer ou não estabelecer prioridades na área do Centro Hospitalar de Setúbal. E por último lugar, até porque o meu tempo está quase a terminar e eu vou só pedir uns segundos de anuência à Sra. Presidente, a questão da classificação que foi do Hospital de Setúbal é um tema que nós naturalmente acompanhamos e achamos que é fundamental, mas há aqui um aspecto que eu gostaria que nos pudesse relatar no que diz respeito àquilo que de facto são as falhas materiais e de diferentes áreas, não só a nível das análises clínicas, que como sabe não é uma área só médica, mas a nível das análises clínicas, a nível de escassez de enfermeiros, a nível de pessoal administrativo, mas de facto consigamos perceber o efeito das cativações. Porque há outra coisa que nós conseguimos verificar nas visitas que fizemos ao Centro Hospitalar de Setúbal, que é o que está previsto para ser preenchido a nível de vagas, às vezes não é previsto por falta de atratividade, e já para terminar, Sr. Presidente, mas às vezes também não é executado porque o dinheiro é cativado. E, portanto, esta falha que existe a nível pessoal era muito importante pudesse aqui relatar para que o Parlamento possa corrigir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ronda, desculpe. Não, com certeza. Obrigado, Paulo Ministro. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria cumprimentar em nome do Bloco de Esquerda as senhoras e senhores diretores de serviço do Centro Hospitalar de Setúbal e agradecer não só as cartas que enviaram e a exposição detalhada da situação do Centro Hospitalar, mas também a presença aqui na Comissão. Nos documentos que amavelmente enviaram para os grupos parlamentares, falam de algumas questões, enfim, que eu gostava que pudessem pormenorizar agora quando se dirigirem à Comissão
exatamente para expor os problemas existentes no centro hospitalar. O primeiro é esta questão do financiamento e do suborçamento, tendo em conta o aumento de afluência de utentes ao centro hospitalar e tendo em conta também a complexidade e diferenciação dos serviços que, pelos vistos, não está a ser reconhecido depois na forma de cálculo e de financiamento. Provavelmente para financiamento o case mix do hospital não está ajustado. E aquilo que gostava de perguntar é se por parte da instituição também isso tem sido assinalado junto do Governo e pronto, sendo um centro hospitalar, ainda por cima em regime EPE, etc., enfim, a solução obviamente passaria por um aumento do orçamento que refletisse este aumento de utentes a procurar os serviços e também que refletisse esta diferenciação dos serviços que existem no hospital, mas gostava de saber, enfim, em que se tem alguma reflexão um pouco mais pormenorizada sobre esta necessidade orçamental. A segunda questão é uma questão que na verdade me pareceu um bocadinho caricata, que é esta coisa do piso técnico no segundo andar. Eu gostava apenas de perguntar quais são os impactos na prestação de serviços no dia-a-dia, os impactos na prestação de cuidados de saúde desta colocação de um piso técnico num andar um bocadinho intermédio, em vez de ser, enfim, numa cave ou onde geralmente costuma existir. A terceira questão tem a ver com o plano de remodelação e ampliação, que muitas vezes nós ouvimos o Governo anunciar, e já agora também muitas vezes ouvimos até o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal anunciar como um projeto que vai resolver grande parte dos problemas, sendo que geralmente quando se anuncia foca-se muito na questão das urgências, mas aquilo que na verdade as cartas das senhoras e dos senhores diretores de serviço nos dizem é que o plano de remodelação e ampliação, como está proposto, é claramente insuficiente. E dizem, bem, já que vai haver um plano de remodelação e de ampliação, se é para haver, então, que seja um plano que vá ao encontro das várias necessidades existentes e que resolva os vários problemas existentes e até, já agora, que deixe oportunidades para ampliações futuras, como aqui dizem, por exemplo, no novo edifício, os alicerces poderem comportar ampliações verticais para futuro, etc. E eu aquilo que gostava de perguntar é que necessidades é que identificam como prementes e que deveriam estar incluídas neste plano, enfim, e se elas estão ou não estão de alguma forma lá incluídas. A última pergunta tem a ver com a pandemia e com a recuperação da atividade e tem um bocadinho mais a ver com profissionais e com a política de contratação e a capacidade de contratação. Gostava de perguntar, durante este ano, enfim, de pandemia, qual foi o reforço de profissionais existente no centro hospitalar, se esse reforço se revelou suficiente, se o hospital adquiriu a autonomia suficiente para fazer a contratação de que necessita, se os vínculos que foram estabelecidos são vínculos permanentes, estáveis e, portanto, que vão estar presentes também para a recuperação da atividade que deve iniciar já, mas, enfim, todos nós percebemos que se vai prolongar durante muitos meses, ou se foram vínculos, enfim, relativamente precários, temporários e que agora estão a terminar, ou trabalhadores que provavelmente nos próximos tempos vão deixar de estar no hospital. Gostava que nos dessem também, que nos pudessem dar um cenário do que existe no centro hospitalar do ponto de vista de profissionais, de carência de profissionais e de necessidades de contratação e sobre estas contratações que terão sido feitas no último ano, se elas são permanentes ou se é necessário também que nós possamos, enfim, mais uma vez recomendar ao Governo que em vez de optar por contratações precárias, realmente opte por contratações que sejam estáveis e para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria também cumprimentar os senhores diretores do Centro Hospitalar de Setúbal.
agradecer também a exposição que nos fizeram chegar por escrito, que de uma forma detalhada faz um retrato daquilo que é a situação de cada um dos serviços deste centro hospitalar e dos muitos problemas que afetam o centro hospitalar e problemas que não são de hoje. Eu creio que este é o primeiro aspecto que vale a pena aqui reiterar, já foi referido pelos senhores diretores, mas não foi a epidemia que veio causar todos estes problemas. Os problemas já lá estavam. A epidemia só veio agravá-los, naturalmente, com as maiores exigências que se colocam e que se continuam a colocar ao Serviço Nacional de Saúde, seja para tratar os doentes com Covid-19, seja com o trabalho que temos pela frente da recuperação dos cuidados de saúde que foram suspensos, que estão atrasados e que é preciso assegurar os cuidados a todos esses doentes e que isso naturalmente exige também investimento do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, se para além das questões que já estavam colocadas e as preocupações sobre o futuro de um conjunto de serviços e de valências do Centro Hospitalar de Setúbal, estas questões tornam-se muito mais pertinentes com tudo aquilo que temos pela frente dos próximos anos. Eu queria aqui também referir que o grupo parlamentar do PCP não só tem vindo a acompanhar a realidade deste hospital, vários momentos já tivemos a oportunidade de conversar, já tivemos a oportunidade de visitar o hospital, já tivemos a oportunidade de falar com os seus trabalhadores, já questionámos o Governo sobre estas questões que aqui, as preocupações que aqui partilham connosco, e eu que referia especificamente as questões referentes ao financiamento desadequado, as questões referentes à falta de profissionais de saúde e como isso, se não forem tomadas medidas, pode colocar em causa o futuro de um conjunto de serviços e a questão relativamente às instalações e à ampliação do próprio hospital. E foi por iniciativa do PCP que no Orçamento do Estado para 2021 há referência concreta de uma norma para a transferência das verbas que são necessárias para o avanço deste projeto de ampliação, em particular do Hospital de São Bernardo, no sentido de criar melhores condições para um conjunto de serviços e que permitirá, não só em relação ao serviço de urgências, novas instalações, mas que permitirá também a reorganização de um conjunto de espaços no próprio hospital e consideramos que sim, deve haver esse plano de reorganização para que os serviços possam de facto ser alocados da melhor forma. Eu gostaria de colocar três questões. Uma primeira sobre a questão do financiamento. Nós acompanhamos esta reivindicação porque de facto é amplamente reconhecido o papel deste centro hospitalar na região onde se encontra, porque para além, eu vou utilizar esta expressão, creio que todos percebem o que pretendo dizer, para além da população direta que abrange dos concelhos de Setúbal, Palmela e Sesimbra, é de facto o hospital que dá resposta num conjunto de especialidades para vários concelhos do Alentejo, em particular do Alentejo Litoral, mas também é um hospital, como aqui foi dito e bem, que numa série de especialidades tem uma elevada diferenciação e isso tem que ser reconhecido, sobre pena de se colocar em causa todo este trabalho que ao longo de anos foi feito pelos profissionais de saúde, no reforço das suas capacidades, no reforço da sua diferenciação e que isso naturalmente permite também prestar melhores cuidados à população, E de facto, esta é uma questão central que nós consideramos que é necessário de facto haver esta alteração de classificação para que o hospital possa ter um financiamento adequado àquilo que é a sua capacidade, a sua estrutura, mas também aos serviços e valências que tem. E quanto a isto, o Governo nada nos respondeu relativamente a esta matéria, ignorando por completo esta questão. A segunda questão sobre a falta de profissionais de saúde, porque temos aqui dois problemas, que é, por um lado, o envelhecimento e o facto de muitos profissionais estarem a atingir a idade de aposentação, o facto de não haver rejuvenescimento e isto cria de facto este conjunto de dificuldades que foram aqui referidas. Eu a questão que gostaria de colocar era a seguinte, na vossa opinião,
que medidas são necessárias adotar para que, por exemplo, aqueles médicos internos que se formam no hospital queiram continuar a exercer funções no centro hospitalar, ou seja, que medidas são necessárias para que consigamos fixar os profissionais no centro hospitalar de Setúbal e posso colocar de uma forma mais alargada no Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que há questões sobre equipamentos, sobre instalações, carreiras, direitos e uma última questão, Sra. Presidente, para terminar, sobre as instalações, só para perguntar o seguinte: neste momento e de acordo com a informação que disponham, o que é que está a faltar para que o concurso seja lançado para a ampliação do hospital? O que é preciso que o Governo faça neste momento para que o centro hospitalar tenha condições para avançar com o processo? Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não sei se me estão a ouvir. Muito bem, estamos a ouvi-la e a vê-la. E a ver, ora pronto, era mesmo isso que se pretendia. Começo então por cumprimentar os senhores diretores de serviço do Centro Hospitalar de Setúbal e os colegas presentes na sala e também à distância. Fazendo eco das palavras dos restantes senhores deputados, começo por agradecer a informação que já foi previamente enviada até há algum tempo, mas também, como a senhora Presidente já explicou, a Comissão tem sido muito assoberbada de pedidos vários, muitos deles com uma emergência premente e, portanto, também pela parte do Grupo Parlamentar do CDS, peço desculpa pelo atraso, mas parece-me que se justifica, pese embora acredite que pela parte dos senhores diretores de serviço seja mais difícil de compreender, mas estamos mesmo a fazer o melhor que conseguimos aqui no Parlamento. Dito isto, também gostava de começar por dizer, diretamente ao tema, que já em 2018, ainda na altura com a senhora Presidente Assunção Cristas, visitámos o hospital, visitámos, enfim, de forma muito aberta, sem nos ter sido escondido nada, todas as instalações do hospital e os projetos de investimento que na altura andavam na casa dos 8 milhões de euros para as obras que o edifício, de ampliação que o edifício necessitava. Na altura o que nos foi explicado foi que, embora houvesse uma anuência por parte do Ministério da Saúde, aparentemente as finanças depois limitavam e impediam que estas obras ocorressem. Estes anos envolvidos, a verdade é que estamos, como dizem, e bem, não no mesmo ponto, mas obviamente num ponto pior, porque as situações as instalações e as circunstâncias se vão degradando. E, portanto, agora, segundo percebo, aquilo que seria necessário para requalificar este hospital, o centro hospitalar e este hospital em concreto, já estaria na casa dos 12 milhões de euros, que é aquilo que está inscrito no Orçamento de Estado, que foi viabilizado por nós por proposta do PCP, mas também, segundo, não me ficou para mim muito claro se esta verba ainda assim é aquela que corresponde àquilo que seria, na perspectiva dos senhores diretores de serviço, a reformulação de que o hospital necessita para dar resposta à área de abrangência que sabemos que é extensa. Portanto, a primeira pergunta é esta: eram 8 milhões, agora estamos em 12, isto reflete, obviamente, projetos de arquitetura e de lógica clínica, está neste momento ou não de acordo com aquilo que é a vossa visão para as necessidades do hospital. Para além dos edifícios, obviamente, os recursos humanos são fundamentais, os edifícios não curam ninguém, são precisos os recursos humanos. Já falámos aqui das aposentações, o que eu pergunto é se há alguma perspectiva por parte da administração do hospital ou da tutela de vislumbrar alguma abertura de vagas e para quê? E para que áreas clínicas? Depois, gostava de perguntar especificamente sobre enfim, as limitações que sentem, como sabemos, estruturais, mas que se refletiram de forma mais concreta nos tempos de Covid, dos quais ainda não saímos, não é? Saímos talvez do pico de emergência, mas não saímos de tempos de Covid. E, portanto, pergunto qual é a capacidade efetiva neste momento no internamento no serviço de urgências e cuidados e medicina intensiva, se ainda se coloca a questão de não ser possível assegurar muitas das normas protocoladas pela DGS, por exemplo, para efeitos de distância de segurança no atendimento a doentes, e se para além destes, das urgências dos cuidados intensivos, há outras áreas em que continua a haver problemas, especificamente agora para este tempo, e quais são? E finalmente, para terminar, para não me repetir com o que já foi dito pelos meus colegas, há cerca de um mês atrás o Sr. Dr. José Poças fez uma carta aberta, publicou-a no Observador, bastante crítica em relação
enfim, aos decisores desta unidade, seja a administração, seja a tutela, dava alguns exemplos bastante gráficos do que é que foram as dificuldades sentidas neste momento, dizendo que havia consequências graves, que não foi por falta de aviso, que se deviam ter feito previsões sobre o pior dos cenários. Neste momento não estamos nesse cenário, mas estamos sempre na latência de voltar a ele, em algum momento, espera-se que não, naturalmente. O que eu lhe pergunto é, teve alguma resposta por parte ou da administração ou da tutela sobre o que se pode fazer para não voltar a este cenário? Pergunto-lhe isto porque temos também aqui na Comissão um requerimento que ainda não foi votado, mas, enfim, do grupo parlamentar do PCP para ouvir a administração do hospital e o Ministério da Saúde, e também nos ajudaria com estas respostas, caso eles venham à Comissão, a direcionar as perguntas de forma mais eficaz. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada não inscrita, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Dispõe de 2 minutos, como sabe. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os diretores de serviço do Centro Hospitalar de Setúbal e agradeço aqui a vossa presença. São conhecidas as dificuldades no acesso à saúde no Distrito de Setúbal, situação que naturalmente se agravou com a pandemia. Ao nível dos cuidados de saúde primários, o Distrito não dispõe ainda de todas as infraestruturas que seriam necessárias e também dos profissionais de saúde necessários, havendo também falhas nesta área. O mesmo se passa em relação aos cuidados de saúde hospitalares. O Hospital de São Bernardo, em consequência da pandemia, chegou a ativar o nível vermelho do plano de contingência, o que levou o bastonário da Ordem dos Médicos, dada a gravidade da situação, a apelar ao Governo que garantisse ajuda externa a este hospital. Em janeiro, com o aumento do número de casos de Covid, a situação tornou-se particularmente preocupante, verificando-se dificuldade em separar as pessoas com e sem infecção e dar resposta a todas as solicitações. Por sua vez, os profissionais de saúde continuam a acumular meses de desgaste, de trabalho sem férias, sem feriados e com excesso de horas de trabalho. Assim, gostaria de vos perguntar o seguinte: quais são, na vossa opinião, os investimentos prioritários no Centro Hospitalar de Setúbal? Se conhecem os motivos dos atrasos na ampliação do Centro Hospitalar de Setúbal, dado que isto é algo que já se fala há algum tempo. No que diz respeito aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar, naturalmente, gostaria de vos perguntar quantos se encontram infectados com Covid-19, estão a ser assegurados a estes profissionais os períodos de férias e descanso, atendendo às denúncias que têm chegado, nomeadamente do Centro Hospitalar de Barreiro Montijo, que dão conta do despedimento de enfermeiros com contratos a termo. Gostaria de saber se existem enfermeiros a serem dispensados no Hospital de São Bernardo e, por fim, qual a vossa opinião sobre o acesso a cuidados de saúde primários no Distrito e quais os investimentos que consideram que devem ser feitos nesta matéria como forma de evitar que os doentes sejam empurrados para as urgências hospitalares por falta de respostas de proximidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E passo agora a palavra aos senhores diretores para responderem. São muitos os pedidos de esclarecimento, mas dispõem de 27 minutos, portanto, faz favor, senhores diretores, têm a palavra. Muito obrigado. Eu vou depois passar aos meus colegas. Vou ser breves considerações sobre aquilo que foi levantado. Foram muitos pontos importantes. E começava por aquilo que disse o Sr. Deputado do PSD, mais uma vez peço desculpa não referir o nome, no que diz respeito a... Nuno Carvalho. No que diz respeito a uma coisa que para nós é fundamental esclarecer. A ampliação do hospital, a verba que está inscrita, está ou não dependente da alienação para os fins que forem ou não do Hospital do Otão. Para nós é vital, porque isto pode significar, uma vez que o mercado do turismo, se for esse o objetivo, estar em baixo, nós virmos adiado sine die. Portanto, esta questão tem que ser respondida, obviamente, pelo Governo e nós gostamos de ser esclarecidos disso. Porque nós entendemos, segundo aquilo que mandamos ontem e que resultou da ata do Conselho Médico, que pode haver outros aproveitamentos para a área da saúde complementares do Hospital do Otão. E, portanto, é fundamental nós sabermos sobre isso. No que diz respeito a uma questão que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda levantou, é muito importante, porque quando ele refere o piso técnico, é exatamente o exemplo paradigmático daquilo que nós queremos que não se repita neste processo de obras, que é
por não se ter a responsabilidade, não se ter uma visão de futuro e termos, digamos que aplicando o dinheiro como sem sentido positivo, como se fosse um merceeiro, sem vontade de olhar para, de facto, as necessidades hipotéticas do futuro, e estamos a falar de uma área que é a saúde e que é muito importante. O que foi feito é que não foi escavado para pôr o estacionamento e para pôr o piso técnico em baixo. E então o piso técnico teve que ficar, e é impensável, seria quase destruir aquilo que é o Hospital Novo e que foi construído na altura da emergência social da OID especificamente para o Distrito de Setúbal. E quero recordar porque a crise social nessa altura era de tal maneira concentrada em Setúbal que houve dinheiros comunitários para investir especificamente para essa área. E foi aí que foi construído, mas o projeto não obedeceu àquilo que devia ter obedecido. Aliás, eu estive na comissão, na direção médica, pouco tempo depois, e esteve para ser despachado um projeto de um hospital novo. Claro que hoje é absolutamente irrealista. O que nós queremos é uma ampliação que responda cabalmente agora e para o futuro e que não seja uma transposição pura e simples de camas do serviço de ortopedia do OTAN. Há muito mais questões, mas eu vou deixar essa questão com os meus colegas. E agora, para terminar esta pequena introdução a esta nossa intervenção, eu tenho que responder relativamente à pandemia. A pandemia, se não fosse pré-fabricado, e eu fui o coordenador da primeira fase da pandemia. Nesta fase não houve coordenação. A coordenação foi assumida por um gabinete na sua totalidade. Não vou tecer considerações sobre isso, mas houve uma grande diferença entre a estruturação da primeira resposta na primeira fase e desta fase. E, de facto, pareceu-nos que instalamos imensas tendas, pareceu-nos que era fundamental, porque o atual serviço de urgência teve que ser tabicado e já era insuficiente para separar os circuitos. E já foi tabicado por 2 vezes. E neste momento, o que os doentes estão a recorrer é um pavilhão pré-fabricado, que aliás vai ter que ser destruído para edificar o novo edifício. E, portanto, eu acho difícil que as obras possam começar, a não ser quando terminar a pandemia. E, portanto, de facto, o nosso grande problema neste momento, e aqui divergimos com aquilo que está a ser a política neste momento implantada no hospital, é que nós, desde há 30 anos, nós temos a unidade de cuidados intensivos mais antiga dos hospitais distritais. E tem as mesmas 7 camas que sempre teve. Os estudos dizem que nós devíamos ter no mínimo de 12 camas. Ora, a eficácia do tratamento de cuidados intensivos, eu sei do que estou a falar, porque eu próprio já exerci atividade durante 3 anos em cuidados intensivos. Uma das coisas, a dispersão dos sítios tira eficácia e tira rentabilidade. E, portanto, nós voltamos a ter, neste momento, 7 camas, quando já nos foi atribuída 12 camas. À conta de quê? À conta da ocupação do Hospital-Dia do Serviço de Medicina Interna, que ficou e ficará amputado transitoriamente. Ora, isto não é compatível com o bom exercício profissional. O que nós temos que fazer, e já estamos convencidos que não vamos ter, e se tivermos uma boa obra erigida, com um bom plano, que sirva nos anos mais próximos, é fazer obras de ampliação. Que, aliás, há um projeto para isso, na atual unidade de cuidados intensivos. Dir-me-ão que é gastar dinheiro em cima de gastar dinheiro. Essa ampliação, esse espaço pode ser utilizado para outros fins. É absolutamente emergente, porque isso mexe com a capacidade de nós executarmos procedimentos cirúrgicos, por exemplo, que requerem uma curta passagem, correndo tudo bem, pela unidade de cuidados intensivos, e responder cabalmente aos serviços de urgência, à patologia médica e também à possível recrudescência da pandemia. Eu vou passar agora à minha colega Isabel, que é membro da direção médica, e, portanto, depois passarei ao meu colega diretor do Departamento de Ortopedia
do Hospital do Otão e depois, por fim, ao meu colega Luís Cortês, que, como diretor de departamento, negociou aquilo que é o atual projeto de ampliação e construção, sendo que nós não conhecemos a versão última. O colega da ortopedia também esteve nessas negociações, mas poderão os dois falar com muito mais propriedade do que eu. Eu vou passar para a minha colega Isabel Carenas. Muito bom dia a todos. Muito obrigada aos senhores deputados desta comissão em nos receberem, nos ouvirem e, especialmente, em se preocuparem com o nosso hospital. Muito bom de dia, facto, eu aqui agradeço. De facto, estou aqui na qualidade de adjunta da direção clínica. Sou chefe de serviço de gastroenterologia e fiz toda a minha carreira, quase 40 anos, no Centro Hospitalar de Setúbal, no Hospital de São Bernardo em particular. Cresci com ele e ele cresceu comigo. E gostaria de o deixar em boas condições. Está muito melhor do que quando eu o conheci e comecei a trabalhar. Tem um novo edifício, bem ou mal, que serviu para a sua ampliação. Na altura, podia ter-se optado por fazer um novo hospital de raiz. Não foi feito e estamos a sofrer, como o Dr. Poça já disse, algumas consequências dessa decisão. Eu gostaria de dizer que esta reunião foi pedida e foi baseada em documentos que foram enviados sucessivamente nos últimos meses. A situação atual é um pouco diferente. Nós passamos por uma pandemia que poderá voltar a ter uma nova vaga, mas que neste momento, felizmente, tem uma situação de alívio. Pandemia é essa que veio revelar muitas fragilidades e acentuar muitas deficiências do nosso hospital. E estamos numa altura de refletir sobre essas fragilidades e deficiências e fazer um plano para o futuro. O grupo dos diretores de serviço e responsáveis de áreas médicas, presidentes de comissões, está unido neste projeto. E, inclusivamente, teve lugar na semana passada uma reunião do Conselho Clínico para refletirmos e tomarmos decisões em relação ao futuro do nosso hospital, da qual resultou uma moção que já vos foi enviada, naturalmente não a tempo desta reunião, mas que terão a oportunidade de ver. Eu penso que há 4 aspectos fundamentais que eu gostaria de referir antes de passar a palavra aos meus colegas. Primeiro, o mais importante de todos, e se fosse preciso ser só um, seria esse, a requalificação do nosso hospital. O facto de nós exercermos técnicas e tratarmos doentes complexos, e como já foi referido aqui, temos um índice de case mix que é comparável aos hospitais ditos centrais, se quisermos ir para uma classificação mais antiga, de facto, deve ser corretamente financiada. Já foi dito aqui pelo Dr. Poças que isso nos faz perder muito dinheiro esse que é necessário para pagar pessoas e para comprar materiais. Portanto, a requalificação é importante, é urgente, também para atrair os profissionais, quer os que são formados na casa, quer os que se poderão juntar ao Hospital de Setúbal, caso haja um projeto que seja atraente. A requalificação de facto, deve ser a nossa bandeira. O segundo aspecto é a ampliação. Ampliação essa que neste momento está a tomar a forma de um edifício a ser construído no antigo área de estacionamento do serviço de urgência e que inicialmente se dirigia primeiro só para uma ampliação do serviço de urgência, uma ampliação dos cuidados intensivos e, posteriormente, se considerou que poderia incluir o serviço de ortopedia. O diretor do serviço e do departamento de ortopedia dirá melhor que eu, o Hospital do Otão tem muito mais, mas muito mais do que um serviço de ortopedia. E ele dirá o que é que lá está. O terceiro aspecto, portanto, está ligado com este, da ampliação da obra, é o que fazer ao Hospital do Otão. Nós não somos uma agência imobiliária. Não nos compete de forma nenhuma
está com um negócio de vendas do Hospital do Otão, que é um aspecto muito complexo. Compete-nos, sim, olhar para o Hospital de São Bernardo, para o Centro Hospitalar de Setúbal e tomar as melhores opções possíveis. Essas melhores opções possíveis têm que passar pelos clínicos. Não podem ser decididas por um grupo de arquitetos e engenheiros, gestores. Têm que ser discutidas e decididas com o corpo clínico do hospital. O quarto aspecto que eu gostaria de sublinhar, já foi aqui referido por vários senhores deputados, é o financiamento. Tudo se prende, está tudo ligado umas coisas com as outras. Financiamento é importante para melhorarmos as condições do ambulatório do nosso hospital, os hospitais de dia, para melhorar o atendimento e o tratamento do doente urgente e emergente, que inclui não só o serviço de urgência, que já foi aqui muito abordado, mas também a unidade de cuidados intensivos, que também já foi aqui abordado e que necessita urgentemente de ser ampliado e complementado com uma unidade de cuidados intermédios. Melhoramento das condições da unidade de cuidados especiais neonatais, que continuam a estar em instalações completamente do início do hospital, e recordo que o início do hospital era uma misericórdia que nós herdámos e que neste momento já só resta a recordação na história, mas o CEN, Unidade de Cuidados Especiais Neonatais, ainda está nessas instalações. Precisamos de financiamento para renovar os meios complementares de diagnóstica e terapêutica, que são basilares ao funcionamento do hospital, análises clínicas, anatomia patológica, imagiologia. Tudo isso, se não estiver a funcionar muito bem, atrasa o tratamento dos doentes e torna, às vezes, até perigoso tomar algumas decisões, porque precisamos de bons meios complementares para avaliar, estudar e tratar doentes. Por último, precisamos de financiamento para atrair profissionais, os que nós formamos na casa e que muitas vezes formamos com a intenção nossa e deles de ficarem na casa. Portanto, já durante a sua formação, o seu internato complementar, se vão diferenciando em áreas que nos fazem falta e, portanto, precisamos ficar com eles. Eles querem ficar, desde que tenham condições. E é muito difícil contratá-los. E também precisamos de atrair outros profissionais que não são formados na casa, mas que se encontrarem no nosso hospital boas condições de trabalho, e não falo só de ordenado, falo de condições de trabalho, que é o que atrai os médicos para a carreira hospitalar e para o Sistema Nacional de Saúde, que é o que nós defendemos aqui, o Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, muito obrigado, senhores deputados. Bom dia, Soutor, obrigada. Faz favor. Em relação ao Hospital do Otão, que é aquilo que mais me traz aqui, e esta situação de mudança do Hospital do Otão para Setúbal, para o centro hospitalar, tenho a referir que o Hospital Central, o Hospital do Otão é um Hospital Central de Ortopedia desde 1971, até ser incorporado no Centro Hospitalar de Setúbal. Tem uma área de influência para a traumatologia de cerca de 250 mil habitantes, entre vários concelhos periféricos de Setúbal, nomeadamente Palmela, Sesimbra, e neste momento o hospital desenvolve uma atividade da parte da ortopedia que leva até ao Algarve. Neste momento recebemos doentes de todo o país, para a parte ortopédica, mas mais da Zona Sul, e com a situação que houve precária no Algarve, até doentes dessa zona recebemos da parte ortopédica. Fazemos normalmente, anualmente, consulta em 12 gabinetes, portanto, anualmente, diariamente usamos 12 gabinetes de consulta. Situação essa que depois vou explicar também que não é possível encaixar no projeto inicial da ampliação do hospital em Setúbal. Portanto, fazemos normalmente por ano 25 mil consultas, mais de 25 mil consultas, seguimento e de primeiras vezes. Em termos cirúrgicos, temos 3 salas de bloco operatório a funcionar durante todo o dia, 2 de bloco central e uma de ambulatório. Incentivámos muito a cirurgia de ambulatório, como era pedido pela tutela, e neste momento fazemos cerca de 62% de cirurgia de ambulatório. Cirurgias essas que rondam à volta dos 2.600 cirurgias de ortopedia e mais 400, à volta de 440 anuais de traumatologia.
Tentamos resolver a parte da traumatologia de imediato no Hospital de São Bernardo, portanto, tendo uma sala que dividimos com todas as outras especialidades da urgência, cirúrgicas. É manifestamente insuficiente para a nossa atividade. Portanto, e neste momento, o que é que acontece? Temos no Hospital do Otão, com esta pandemia que existe já há mais de um ano, uma redução do número de camas de ortopedia, porque tivemos que ceder a outras especialidades, como toda a gente, pronto, fizemos da melhor maneira, que nos foi possível fazer, e agora que estamos numa retoma da atividade, quer de consultas, quer cirúrgicas, verificamos que não temos camas suficientes para a retoma da atividade. Por isso, depois, o Hospital do Otão não é só ortopedia, temos um serviço de anestesiologia, temos a parte de enfermagem, de consultas, que necessitamos sempre destes 12 gabinetes diários, mais uma área de gessos e de tratamentos para gessos funcionais e efetuar tratamento e seguimento aos doentes operados. E a parte de imagiologia também, que necessitamos, que já está um pouco antiquada e que queríamos que ela fosse modernizada, nomeadamente com a introdução de uma ressonância magnética que não existe, nem em Setúbal, nem no Otão. No Otão também não temos TAC. Os TACs são pedidos para o Centro Hospitalar de Setúbal e a demora em efetuá-los é uma coisa abismal. Depois temos ainda no Hospital do Otão serviço de análise, um laboratório de análise, que é manifestamente também insuficiente e temos que recorrer à parte do centro hospitalar. Temos neste momento um serviço de cirurgia plástica que funciona também, que nos dá apoio a alguns doentes, que foi criado nesta situação criado no Hospital do Otão, nesta situação de pandemia, que nos veio ocupar também algumas camas. No Hospital do Otão, neste momento, tenho 46 camas a funcionar. Precisava de voltar aos números antigos, que eram 57. Temos 11 camas que, neste momento, não nos foram novamente atribuídas, porque a medicina necessita delas ainda para resolver algum internamento da parte da pandemia. E toda esta estrutura que temos no Hospital do Otão, não é, além disso, temos o serviço de fisioterapia para tratamento de seguimento dos nossos doentes internados. E esses doentes, ao terem alta e estarem em ambulatório, continuam a fazer tratamentos no hospital. Conseguimos conciliar as coisas e temos esta estrutura no aparelho locomotor. E a parte da fisioterapia é importantíssima para a recuperação dos nossos doentes e para a qualidade de resultados que temos. E encaixar toda esta situação num projeto como aquele que havia no Hospital de São Bernardo é manifestamente impossível para nós. Isto não é só mudar, temos que mudar com alguma qualidade, temos que ter as mesmas condições que temos, ou melhor ainda do que aquilo que temos no Otão. O Hospital do Otão é um edifício antigo, como sabem. E, portanto, toda esta situação é confrangedora. Pensar que, assim, vamos mudar para onde? Vamos mudar para fazer o quê? Nós temos um serviço de extraordinária qualidade, em termos de ortopedia, reconhecido a nível nacional e internacional. Damos apoio a outros hospitais, nomeadamente na formação de internos. Temos um quadro de especialistas que, neste momento, são 20 especialistas e 7 internos. Portanto, neste momento temos 27 pessoas a funcionar connosco e que, pronto, temos uma qualidade de trabalho realmente enorme e, pronto, e produzimos imenso trabalho. E temos vindo a melhorar progressivamente todos os anos. Todos os anos nos é pedida pela tutela que aumentemos os números e temos conseguido fazê-lo. E neste momento, levar esta estrutura toda para Setúbal é manifestamente impossível, mas para isso o meu colega da Cirurgia Geral, o diretor da Cirurgia Geral, poderá melhor do que eu ainda dizer, porque tivemos os dois nas negociações da estrutura, mas ele está mais inteirado disso do que eu. Muito obrigado. Muito obrigada. Faz favor, doutor. Muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, todas as senhoras deputadas, igualmente todos os senhores deputados e todos os senhores deputados desta Comissão.
Quero agradecer ao PAN a sua iniciativa que nos permite hoje estarmos aqui em videoconferência com os senhores e com as senhoras. Também na qualidade de representante aqui da Sub-Região de Saúde da Ordem dos Médicos, manifestar não só o apoio dado pela Sub-Região de Saúde às reivindicações, estas reivindicações, e também do próprio Dr. Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem, que já expressou por várias vezes e mais uma vez expressou a sua apoio e da justiça destes documentos que têm tido, que manifestam o interesse e a preocupação que os diretores e os médicos em geral do centro hospitalar têm na resposta à comunidade. E que não há aqui nenhuma questão de nesses pessoais, só nos prende de facto a nossa preocupação relativamente àquilo que é a nossa função assistencial, e no que respeita à questão de levantar as questões, que é uma questão que é obrigatória dos médicos, que é no seu código ético, no seu código deontológico, denunciarem as situações que não correspondem àquilo que é a nossa função, àquilo que é a função governamental, àquilo que é a função de todos nós, que é, como digo, a garantir e dar resposta à comunidade e às necessidades. Muito já foi exposto, os pontos fundamentais pelos meus colegas anteriormente, portanto eu vou só focar alguns pontos. Peço só ao Sr. Presidente se me indica quanto tempo é que ainda tenho, por favor, se for possível. O Soutor tem mais de 5 minutos, mas tem toda a minha tolerância, faz favor. Muito obrigado pela sua tolerância. Muito obrigado. Bom, no que respeita às condições locais do Hospital de São Bernardo, e em particular de São Bernardo, o Hospital de São Bernardo, antes da pandemia, entrava todos os anos em ruptura. Ou seja, em janeiro e fevereiro, anualmente, o hospital, já por ter um déficit de camas com a epidemia da gripe, levava ao encerramento de grande parte da atividade cirúrgica, da mesma maneira que se assistiu durante a pandemia. E o mesmo relativamente também à atividade do serviço de ortopedia. Isto já existia antes da pandemia. Isto já tinha sido dito. Ou seja, antes da pandemia já tinha sido focado a falta de camas deste centro hospitalar. O serviço de urgência, nos últimos 18 meses, tem uma ocupação em média de 200%. Nos últimos 18 meses. A unidade de cuidados intensivos, o número de camas presentemente tem o mesmo número de camas quando ela foi aberta há 32 anos. Portanto, estas são as condições antes da pandemia. Quando se instala a questão da pandemia, quando há pandemia, é evidente com todas as limitações e não sabendo o cenário, apesar de nós termos algumas vantagens relativamente a outros países, à Itália e à Espanha, porque nos chegou já passado alguns meses, o que teria exigido uma preparação que não foi de facto efetuada, e assistimos aqui, em determinadas alturas, quando da pandemia, que, apesar disto não ser muito manifesto, mas tivemos situações idênticas ao do país de Dante. Ou seja, situações dantescas, como nós vimos nas televisões em Itália. Isto passaram-se. E isto tem que ser do domínio público, porque o que nos traz é para que estas situações não se repitam. Mas o que nós assistimos é que, ao manter-se estas todas as situações, se existir como está em crescimento, novamente, a pandemia na Europa, inevitavelmente nós vamos ter essas situações dantescas, como se viveu no Hospital de São Bernardo. A taxa de esforço, e houve um dos seus deputados que perguntou relativamente até à taxa de esforço relativamente aos outros hospitais. O Centro Hospitalar de Setúbal tem uma taxa de esforço muito maior do que outros hospitais da ARS, hospitais centrais da ARS Lisboa e Val do Tejo. Portanto, nem sequer, em termos das taxas de esforço, isso foi, de facto, nem sequer houve complementaridade relativamente a isto, e nós, não sendo feito nada, com certeza, que se a pandemia aumentar, iremos viver novamente essas situações. E, portanto, isto trata-se de uma questão que um dos seus deputados também levantou relativamente à segurança, relativamente à taxa de esforço, nomeadamente, eu relembro que os conselhos de administração dos hospitais, enfim, ditos periféricos, Amadora Sintra, Setúbal, Barreiro, Garcia da Horta, manifestaram num documento a sua preocupação à ARS de Lisboa e Val do Tejo relativamente a mesmo essa taxa de esforço relativamente aos outros hospitais centrais. Nomeadamente, o único hospital que decretou
uma situação de catástrofe. A situação de catástrofe foi o hospital, foi o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Justiça, que felizmente tomou essa iniciativa de denunciar esta tutela. Portanto, tudo isto justifica a ampliação do hospital, porque já antes era necessário, agora muito mais. E se não for feita, estas situações, e é claro que elas também não vão ser feitas imediato, os investimentos, as construções, vamos ter aqui com certeza um problema grave. Muitos dos meus colegas já explicaram a situação, da necessidade. O que está em cima da mesa, o atual projeto, que é um projeto que já tem anos, os diretores de departamento, eu na minha qualidade de diretor de departamento de cirurgia, o Dr. Carlos na qualidade de diretor do departamento de ortopedia, e o meu colega, diretor do departamento de anestesiologia, recusámos o projeto que foi apresentado. O Dr. Carlos Ribeiro já disse porquê. De facto, aquele projeto deixa em situação ainda pior o Centro Hospitalar de Setúbal se tentar que o Hospital do Otão seja integrado desta maneira. Para a sua integração do Hospital do Otão ser efetuada, tem que ser outro projeto. Este atual projeto que existe não pode incluir a integração do Hospital do Otão. Sendo que também considero que é importante a resolução da situação do Hospital do Otão, porque se calcula, e a fonte é o Sr. Presidente do Conselho de Administração deste hospital, de que há um gasto um gasto excedentário da gestão daquela estrutura, que é uma estrutura ultrapassada, quase medieval, de cerca de €500 mil por ano. E isto, o Ministério da Saúde, a tutela e a gestão dos bens públicos deveriam ter isto sempre em pensamento e planear-se em Portugal relativamente aos benefícios e relativamente aos investimentos. E a nossa preocupação, quando os seus deputados, alguns dizem, bom, mas isto está inserido no Orçamento Geral do Estado. Portanto, por que é que nós estamos preocupados? Para além do projeto for expressado, porque é que nós ainda mantemos esta preocupação? Se este está outra vez expresso no Orçamento Geral do Estado. E duas situações nos levam a nossa preocupação. Primeiro, porque já esteve inscrito em anos anteriores e nada foi feito. Segundo, porque neste país, infelizmente, em termos de investimento de saúde, estamos a assistir a um desinvestimento da saúde. Aliás, assiste-se a todos os hospitais que foram projetados em termos de orçamento e depois isso não é cumprido. Mas, se repararem, todos os seus deputados sabem isso melhor do que eu, bem melhor que eu. O ano passado, o déficit da execução orçamental na saúde foi de 276,3 milhões. Esta é a realidade. Ou seja, não temos um investimento na saúde, temos um desinvestimento da saúde com os objetivos, que eu não vou, enfim, terei a minha opinião acerca disso, mas que qualquer economista, qualquer membro do governo, qualquer senhor deputado, qualquer senhora deputada sabe porque é que os orçamentos não são cumpridos, qual o objetivo que nós temos aqui. Relativamente à requalificação que aqui foi dito, quero acrescentar o seguinte, além do que já foi dito. Há um estudo que foi efetuado por este Conselho de Administração, há cerca de 2 anos, e que foi enviado para a RS de Lisboa de Valdez. E tal como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, relativamente ao índice case mix e relativo a todos os itens, esse estudo que foi feito pelo Conselho de Administração justificava a subida de nível deste hospital com um aumento de financiamento, como disse o Dr. Poças, de cerca de 11 milhões. Isto foi entregue à RS de Lisboa Valtejo e não houve, de facto, aceitação por parte da tutela. Isto, como se percebe, é fundamental para o investimento, é fundamental, nomeadamente para contratualizações, nomeadamente para investimentos em equipamento. A outra questão que foi levantada relativamente à... Sr. Luís Cortes, eu peço-lhe só um bocadinho de poder de concisão, porque ainda temos uma segunda ronda e poderá complementar também a sua explicação. Ainda há possibilidade de complementar esta resposta. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, eu penso que a maior parte dos pedidos de esclarecimento ficaram respondidos. No entanto, há a possibilidade de uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 1 minuto
para utilizar no sentido de uma intervenção final. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ivan Gonçalves deseja utilizar este minuto? Sim, Sra. Presidente. Faz favor, é um minuto mesmo, eu peço que sejam rigorosos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente e de forma muito concisa. Mais uma vez, agradecer esta exposição porque nos foi muito útil e tomamos boa nota das preocupações que nos trouxeram e que ajudaram ao nosso trabalho. Em segundo lugar, a questão do financiamento e porque o Sr. Doutor referiu a questão de defender o Serviço Nacional de Saúde. É verdadeiramente essa a nossa preocupação e todos os esforços que têm vindo a ser feitos ao longo dos últimos anos são precisamente para contrariar a lógica de desinvestimento que existia antes do governo do Partido Socialista tomar posse. Ao longo dos últimos anos tem existido um crescimento consistente no financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Sabemos que será sempre insuficiente e é insuficiente e é por este caminho que temos que seguir, mas nestes últimos 2 anos o aumento do investimento foi de mais de 2 mil milhões de euros, o que são também dados importantes. Por último, apenas uma questão. Percebi que a situação, pelos vistos, pelo que foi também referido, a situação do problema das urgências já se arrastava desde antes da pandemia. Segundo o Sr. Doutor, o que referiu foi que existia uma situação de colapso que era constante, ou de pré-colapso, mas a minha questão de facto é, passada esta situação pandémica, os outros doentes urgentes, e essa situação que pelos vistos era recorrente, como é que está neste momento, como é que estão neste momento as urgências, e se estão nesta situação de pré-colapso ou não? Obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, 1 minuto, também lhe peço o máximo poder de concisão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota de agradecimento e declara, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, declara a percepção de que o que se trata aqui é de concretizar objetivos que já foram lançados no Orçamento de Estado anteriormente, atualizar esses objetivos, isto no que diz respeito àquilo que é a ampliação do hospital, resolver os problemas que são estruturais e abrangentes em toda a área da saúde, no que diz respeito à atratividade dos profissionais de saúde, que abrange o Centro Hospitalar de Setúbal, mas que muito particularmente há problemas específicos no que diz respeito à atração dos profissionais de saúde que não estão a ser resolvidos. E, portanto, nós estamos em plena consonância com estes objetivos, queremos que efetivamente eles se materializem no mesmo sentido em que, mais recentemente, os chamados diplomas dos apoios sociais também permitem que o problema das listas de espera possa ser resolvido não só apenas por via daquilo que é o atual contexto da Covid, mas por outros também não Covid. E tratamos aqui problemas não Covid. Nós acompanhamos esses problemas e, de facto, sabemos que isso não se trata de uma questão de contexto, mas uma questão estrutural. Há que os saber resolver e tirar do papel. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Agradeço também o seu poder de concisão. 1 minuto. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muitas das questões que foram aqui abordadas teremos, obviamente, a oportunidade de aprofundar, mas os aspectos que referem em relação à unidade de cuidados intensivos e o seu alargamento, a questão sobre a necessidade de reforçar a contratação de trabalhadores e de reforço dos direitos e das condições de trabalho dos profissionais de saúde, são matérias pelas quais o PCP tem vindo a intervir com propostas concretas, soluções para se ultrapassar este problema, e acompanhamos naturalmente esta preocupação de que há um problema grave no Serviço Nacional de Saúde e que é preciso, de facto, o reforço do investimento para dotá-lo da sua capacidade. Quando há pouco falávamos das instalações e de que constava uma proposta no Orçamento de Estado, não era para nos descansar, era exatamente no sentido para perceber o que é que está a faltar no terreno para que o processo avance e para que seja desbloqueado, e foi nesse sentido que questionamos, que pedimos o vosso contributo. Um terceiro aspecto, para terminar, dizer, o PCP entregou, como é do vosso conhecimento, entregou um requerimento na Comissão de Saúde ontem para ouvirmos o Conselho de Administração do Centro Hospitalar, a Ministra da Saúde, sobre estes problemas. Creio que será discutido na próxima semana, mas é nossa intenção, de facto, também confrontar e exigir respostas ao Governo sobre o conjunto dos problemas que aqui partilharam connosco. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora a Sra. Deputada Biana Cunha, 1 minuto também para terminarmos esta audição, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Agradeço novamente aos senhores diretores os esclarecimentos e propostas que aqui trouxeram. Gostaria de dizer que da parte do PAN, evidentemente, estamos de acordo com muito do que disseram, nomeadamente um aspecto que gostaria de reiterar nesta intervenção final, é que se efetivamente estes problemas estruturais, funcionais, falta de meios humanos, meios tecnológicos, para dar resposta às efetivas necessidades de uma população muito abrangente não forem resolvidos, estamos de facto perante uma subversão daquilo que é o espírito do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, dizer que tomamos não só boa nota daquelas que são as vossas preocupações em relação às obras que aí vêm, e esperamos que venham para breve, mas também, evidentemente, que vos seja dado o devido conhecimento, inclusivamente porque estiveram envolvidos naquele que foi o processo negocial, do que venham a ser as futuras respostas, quer em termos estruturais, quer em termos também de recursos humanos, manifestaram as vossas preocupações e, portanto, a vossa justa reivindicação de terem acesso não só ao projeto atual, mas... terminar, Sra. Deputada, desculpe. Vou terminar, Sra. Presidente, mas também que tenham em conta os circuitos funcionais para que alertam e, portanto, deixar aqui a garantia de que, evidentemente, continuaremos a acompanhar este tema, procurando contribuir para a solução do mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. E agora, para terminar, passava a palavra aos senhores diretores, agradecendo desde já à doutora Isabel Cremer, ao doutor Luís Cortes, ao doutor Carlos Ribeiro e ao doutor José Poças, que dispõem de 5 minutos para complementar e concluir esta audição, que já vai longa, mas que foi muito esclarecedora. Faz favor, doutores. Então, agradecer termos sido ouvidos. Acho que ser ouvido é muito importante, mas mais importante ainda é haverem consequências práticas e, perante aquilo que nós dissemos, eu penso que os seus deputados podem dimensionar a urgência das mesmas. Eu começava por dizer uma coisa que me foi sugerida pela senhora deputada do CDS. Efetivamente, eu escrevi aquele artigo. Ana Rita Bessa, a senhora deputada Ana Rita Bessa. Sim, terei muito gosto em que o senhor deputado e todos os seus deputados e os meus colegas aqui presentes vão ao lançamento do meu livro, que já está na editora, e eu tenho muitos textos de reflexão sobre a pandemia, muito mais do que esse que publiquei. Do ponto de vista ético, é uma reflexão que eu convido as pessoas a ler. Bom, mas passando à frente, e relativamente à urgência, de facto, e à pandemia, eu queria dizer que não foi uma taxa de esforço só que transparece na realidade aquilo que se passou. É que nós, em valor absoluto, para um hospital como o Hospital de Santa Maria, que é 5 vezes maior, ou para um hospital como o de Garcia Dorta, que é 30%, com um número de camas de 30%, nós tivemos dias de termos mais doentes em cuidados intensivos e mais doentes em valor absoluto internados. Nós tivemos 7 enfermarias exclusivamente votadas à assistência e ao internamento. E, neste momento, no momento de retoma, nós fizemos propostas concretas ao Conselho de Administração, que eu acho impensável que eles não venham a deferir, e que é nós termos pouquíssimos doentes internados neste momento, felizmente, e temos um piso completamente parado, não sendo aquilo que temos, e que também não foi resolvido por esta pandemia, que foi o internamento dos doentes que precisam de isolamento respiratório e que nunca tiveram qualquer resposta. Estou a cingir-me àquilo que na realidade portuguesa é mais premente, os doentes de tuberculose. Os doentes de tuberculose nós chegamos a ter por ruptura dos outros hospitais, porque de facto o Hospital de Setúbal foi o pior do país em janeiro, mas foi muito aliviado nas outras fases da doença. E fez com que nós acolhêssemos doentes transferidos de outros lados,
com tuberculose, porque a tuberculose nunca teve uma resposta estruturada a nível superior e é uma doença que tem vindo a aumentar nos últimos tempos, a par das doenças oncológicas por via da não resposta que os doentes não Covid. Então nós estamos muito preocupados com os doentes não Covid. E daí que todas as especialidades, designadamente aquelas que são cirúrgicas, tenham uma premessa em ter a sua atividade de volta para responder a esses doentes. O que é que acontece? Nós temos um piso paralisado completamente. Fizemos uma proposta concreta de utilização, precisamente, daquilo que foi o pavilhão que foi construído para que nós utilizemos o hospital na sua totalidade enquanto os doentes Covid sejam poucos. O que é que acontece presentemente? O hospital tem 400% de ocupação no serviço de urgência ao dia de ontem. O pavilhão que era para acolher os doentes Covid a necessitarem de internamento e de curta duração, à espera do internamento nos pisos das enfermarias, neste momento está cheio de doentes não Covid, ao dia de ontem. Porque o hospital vive numa permanente ruptura. Aquela obra que foi falada só estará pronta daqui, no mais tardar daqui por 8 meses. E, portanto, por tudo isto, e para acabar, eu solicitava a máxima urgência naquilo que é aquilo que deve ser, melhor dizendo, a consequência prática desta nossa intervenção, que é muito mais do que uma intervenção política no sentido partidário, é uma intervenção cívica. Nós todos podíamos estar muito ausentes disso, a tratar da nossa vida privada, da nossa vida profissional, estrita no sentido que somos diretores de serviço. Nós não queremos ir embora da instituição sem colocar, e depois que não venham dizer os vindores, que não foram alertados. Há 30 anos que eu pessoalmente ando a escrever, e bem acompanhado por estes colegas e outros que me acompanharam, ainda o Hospital do Garcia Dorta não estava construído, ainda o novo Hospital do Barreiro não estava construído. Este hospital, conforme reza na história que foi feita, foi um hospital-escola. Tem vários doutorados no seu corpo clínico, teve vários professores que vieram das ex-colónias e que deveria ter tido uma consequência. Deveria ser o verdadeiro hospital, de facto, da região, até porque, em termos geográficos, fica no centro e não na periferia do mesmo. Infelizmente, por nunca termos sido ouvidos, a situação chegou a uma situação de quase inviabilidade. E não estamos a exagerar, nós temos a perfeita consciência que aquilo que estamos a dizer é profundamente verdade e, mesmo que haja uma inversão completa e definitiva na política de reabilitação e reconstrução, isso não se faz de um dia para o outro. Daí que nós precisamos de obras intermédias de emergência, que possam levar alguns meses, como esta que está a ser feita para o serviço de urgência, mas que refiro para os cuidados intensivos. Porque é isso que permite que os serviços cirúrgicos consigam continuar o seu trabalho de aprofundamento e de tratamento dos doentes. Como sabem, os doentes oncológicos, por exemplo, que é uma realidade que eu também conheço, os doentes, a grande maioria dos doentes oncológicos não são tratados nos institutos de oncologia. São tratados nos hospitais periféricos que têm o know-how para o fazer. Aliás, a patologia dita benigna tem uma lista de espera muito grande, porque obviamente as pessoas não estão paradas. Estão a tratar do doente urgente, do traumatizado e do doente oncológico, que ficou para trás nesta pandemia. Porque não podíamos crescer a não ser para dentro. E para terminar, em relação à complementaridade, a complementaridade existiu tardiamente e apenas para os cuidados intensivos. Nós propusemos, e eu propus... Doutor, desculpe, para terminar mesmo, porque já estamos atrasados em relação à nossa agenda. Obrigado. Uma coordenação também a nível da enfermaria, onde estavam a grande maioria dos doentes. E, de facto, foi o caos absoluto. Nós tivemos
7 enfermarias, mais de 2/3 do hospital só para o tratamento destes doentes. E podemos ver-nos nessa situação de novo. Queremos evitá-lo, queremos ter resposta para estes doentes e, sobretudo, para os não-Covid, porque o Covid, mais cedo ou mais tarde, ir-se-á embora. Agradeço muito e penhoradamente esta oportunidade que nos dá. Muito obrigada, senhores doutores. Penso que alguma solução se vai arranjar, mas tomamos todos boa nota e disponham da Comissão Parlamentar de Saúde, sabendo, obviamente, que estamos com uma agenda muito sobrecarregada e que nem sempre poderemos responder tão rapidamente quanto gostaríamos. Muito obrigada e damos assim por terminada esta audição. Senhoras e senhores deputados,